E aí, meus queridos do canal do QT, tudo bem com vocês? Vocês já ouviram falar da habilidade 18 da prova do Enem? E vocês sabiam que ela pode estar associada ao texto narrativo? Eu sou o professor Pedrinho e se você não sabe a resposta dessas duas perguntas que eu acabei de fazer, fique neste vídeo para que você nunca mais erre quando o Enem cobrar esse padrão. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos entender de uma vez por todas esse padrão de textos narrativos ligados à habilidade 18. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, ative as notificações para que você não perca nada do que a gente coloca no canal do Questão de Texto, afinal, há muito conteúdo gratuito, legal aqui, para que você consiga transformar a sua forma de estudar para a prova de linguagens. Mas vamos lá, vamos começar. Bom, então a habilidade 18, a primeira coisa que eu quero que você internalize acerca dela é o fato de que ela está muito atrelada a esta imagem que aqui eu circulei, o quebra-cabeças. Por quê? Porque quando a gente fala de habilidade 18, nós vamos pensar na maneira como um texto se articula para que ele consiga transmitir uma determinada mensagem. Então, por isso, essa ideia do encaixe, como que eu vou encaixar as partes do texto como se fosse de fato um quebra-cabeças, para que assim a gente consiga compreender aquele tema, compreender aquela informação que será materializada por meio daquele texto. Então aqui, vamos já à letra da habilidade, o que ela nos diz, e olha só. Identificar, este é um verbo importantíssimo nesse nosso processo. Por quê, pessoal? Identificar é uma ação um pouco mais simples de a gente fazer, porque a gente vai achar dentro do texto. A gente precisa encontrar uma determinada palavra, um determinado elemento que marque esse nosso processo de progressão, tá? Então, identificar os elementos que concorrem para a progressão temática, que também podemos chamar aí de progressão textual. Então, progressão tem a ver com a maneira como esse texto se desenvolve, como que esse tema vai sendo aprofundado à medida que o texto vai aparecendo, como que aquele evento narrativo vai sendo aprofundado, enfim. E para a organização e estruturação de textos de diferentes gêneros e tipos. Olha só o grande ponto deste vídeo. Tipologia textual, e aí a narração, a tipologia narrativa, ela aparece com certa frequência dentro das questões de habilidade 18, justamente por esse padrãozinho que eu vou te ensinar agora, por aqui. Então, beleza. Expressões de ordem, expressões que você precisa ter no seu coração quando você pensar na habilidade 18. Progressão temático-textual, organização textual e estrutura do texto. Inclusive, pessoal, essa é uma das habilidades mais facilmente identificáveis lá na hora da prova, porque você consegue perceber muito claramente essas expressões aqui nos enunciados. Então, isso faz uma sinalização muito direta daquilo que a gente precisa encontrar dentro do texto, ok? Então, vamos ver agora um pouquinho sobre a narração. Bom, a narração é uma tipologia textual. Então, quando eu falo de uma tipologia, eu me refiro a uma categoria mais ampla, uma categoria a partir da qual a gente vai conseguir elencar vários gêneros textuais, que são elementos um pouco mais restritos. Você sabe o que é gênero? Se não souber e quiser um vídeo sobre gêneros textuais, deixe aqui nos comentários, que depois eu vou pensar então em um vídeo sobre gêneros, tá bom? Mas vamos pensar então na narração neste momento e entender como que ocorre esse link com a habilidade 18. Olha só. Nos textos narrativos, observa-se a sucessão de acontecimentos, ou seja, uma sequência de eventos, uma sequência de ações. Eu posso fazer uma narração simples, dizendo que nesta manhã acordei, tomei um banho, tomei um café da manhã e fui ao trabalho. Veja que eu estou contando uma historinha, eu estou contando partes do meu dia, percebe? E aí isso é um processo, uma sequência narrativa que se estabelece. Maravilha. E aí vem a dica de ouro para o Enem, olha só. Quando a prova cobra textos narrativos, lembra que a gente tinha de identificar os elementos? É muito comum que nós tenhamos esses caras aqui, ó, os verbos, porque as tipologias textuais, elas são marcadas linguisticamente. Nós temos palavras específicas que nós vamos identificar dentro do texto para que assim ele seja qualificado. E como nós precisamos contar uma sequência de eventos, uma sequência de ações, uma sequência de acontecimentos, os verbos são nossos melhores amigos para que isso seja evidenciado dentro das avaliações. Então, viu sequência tipológica narrativa, você já vai olhar para o verbo. E olha só, verbos no passado, queridos.
Por que, Pedrinho, verbos no passado? Porque para que você conte uma história, você precisa que ela já tenha ocorrido. Mesmo que ela seja uma história inventada na sua cabeça, você já inventou todo o percurso daquela personagem. Então haverá uma sequência de eventos, tudo bem? Sequência de eventos que ocorreram, sequências de eventos que aconteceram. Beleza? Mas eu ainda não estou conseguindo entender isso muito bem não, Pedrinho. Eu preciso ver isso materializado, eu preciso ver isso realmente acontecendo na prova. Então, isso aparece no Enem? Será que, de fato, a gente encontra essas informações? Vejamos uma questão. Esta foi uma questão de habilidade 18 do Enem 2018. Então, vamos lá. Olha só, num texto narrativo, já é o primeiro ponto a que a gente vai dar atenção. A sequência de fatos contribui para quem? Olha lá, progressão temática. Queridos, questão típica de habilidade 18. Pedrinho, você começou a ler pelo enunciado. Se você é nosso inscrito antigo, você já sabe que o nosso método de resolução tem a ver com isso. Faço a leitura do enunciado, vou para as alternativas, depois a gente pensa na leitura do texto. Mas olha só, no fragmento, esse processo, qual processo? A progressão vai ser indicada como? Então vejamos, porque é isso que eu quero que vocês entendam. De que maneira pensar estrategicamente sobre esses padrões da prova do Enem vai me ajudar 100% na identificação da resposta. Então, alternância das pessoas do discurso, essa palavrinha significa uma troca, ok? Das pessoas do discurso que determinam o foco narrativo. Para quem não sabe, foco narrativo é quando nós temos a modalidade de narração, se é em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Isso vai ser o foco narrativo. Então, será que o texto se desenvolve por meio dessa troca? É um texto narrativo, pode ter narrador, né? Vai ter narrador, na verdade, não é que pode, vai ter. Então, vamos lá. Utilização, olha só, de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. Gostei. Tempo narrativo, a maneira como a ideia vai se desenvolvendo. Isso já evidencia um padrão claro de resolução. Texto narrativo, progressão temática, verbo, excelente. Pedrinho, mas na hora eu não vou ter coragem de fazer isso. Então eu vou te mostrar. Vamos ler todas e depois a gente vai observar isso dentro do texto, tá bom? Mas você precisa criar essa segurança justamente para que você não erre essas questões e não perca muito tempo com elas, porque são questões muito facilmente resolvidas, ok? Indeterminação dos sujeitos, de ações que caracterizam eventos narrados, justaposição de frases. O que é justapor? Justaposição é colocar lado a lado. Então, é deixar essas frases, essas estruturas lado a lado, sem que se coloque um conectivo, ok? Que relacionam semanticamente os acontecimentos narrados e a recorrência de expressões adverbiais que organizam, isso também está legal, temporalmente a narrativa. Ok, então vamos ler o texto só para que você ganhe segurança nessa resolução. Certa vez, aqui temos uma expressão adverbial, pode ser que isso case, mas veja, organização temporal por meio do advérbio certa vez. Essa é uma marcação temporal imprecisa. Então vamos lá. Minha mãe surrou-me. Verbo no passado. Com uma corda nodosa que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça. Então aqui o verbo já está no gerúndio, marcando uma ação em curso. Eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Então veja, a gente tem o pretérito perfeito, que é esse que marca as ações acabadas. O pretérito imperfeito, na hora da descrição de uma cena. Verbo no gerúndio, que apesar de não marcar um tempo verbal, evidencia essa coisa em curso, em progresso. Ok. Deitaram-me, passado, mais uma vez. Enrolaram-me, mais uma vez o passado. Em panos molhados com água de sal e houve mais um processo de passado, uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, olha aí, descrevendo o que acontecia, a avó visitava. Condenou, sequência de ações, o procedimento da filha e esta afligiu-se, verbo no passado. Irritada, ferira-me. Este é um pretérito elegantíssimo, pretérito mais que perfeito, que evidencia para a gente uma ação no passado anterior a uma outra ação no passado. Então, olha só, ferira-me à toa, porque antes de acontecer isso tudo,
a mãe havia ferido o menino. Antes de a avó ir lá e condenar o procedimento da filha, antes de a filha se afligir, ela havia ferido o menino. Não guardei, olha só, passado, ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Então existem vários verbos aqui. Eu tenho uma alternância desses tempos verbais, tendo em vista que, por mais que seja passado, a gente percebe passados distintos com intencionalidades distintas, tudo para que o tema se desenvolva. Qual o tema? O acontecimento de que essa mãe agrediu fisicamente este filho. Então aqui, pessoal, nós teremos como resposta a letra B de bola, seguindo o padrãozinho que eu falei a vocês. Essa ideia de que se nós temos um texto narrativo, nós precisamos entender que a progressão temática muitas vezes se dá por meio de verbos no passado. Tudo bem? Então este era o vídeo de hoje, espero que você tenha entendido tudo. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários ou então comunique-se conosco por meio das nossas plataformas como o Instagram, @questãodetexto, enfim. Um beijo grande, espero tê-los ajudado e nunca mais vamos errar questões de textos narrativos na habilidade 18, tá bom? Beijo, até a próxima, tchau, tchau.